TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente estarmos diante de todos no canal TVC Correio da Manhã. É um dia maravilhoso em Petrópolis, bastante quente, mas excelentemente, o clima está excelente. Então, nós estamos aqui para estudarmos juntos a doutrina espírita, tá certo? Então, saudamos primeiramente o seu Gama. O senhor está bem, seu Gama? Tudo bem, com a graça de Deus. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, tá certo? Às 7h30 da manhã. Às segundas-feiras, às 9h30, segundas-feiras, às 0h30. Às quartas-feiras, 6h30. Quintas-feiras, às 0h30. Esse programa é veiculado também em várias cidades, tá certo? Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, e Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3, tá certo? E o programa também pode ser visto na internet, www.tvc16.com, através do Facebook, TVC Correio da Manhã, e no Instagram, TVC Correio da Manhã. Aceitamos também perguntas, sugestões e também reclamações, sem problema nenhum. Só vocês nos enviarem um e-mail com enfoquegeralpetrópolis@gmail, tá certo? Então passemos agora ao nosso livro Palavras de Vida Eterna. É o de baixo. Isso. Tá certo? Esse aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, através de o Espírito de Emmanuel. Um espírito elevadíssimo. Muito bem. O tema, fé e obras. Abre aspas. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fecha aspas. Isso nós achamos em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte, pessoal. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável, sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos, mas por fora o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras sem cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias desse modo em comunhão com a divina majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. E por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior.
prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens, por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Muito bom, porque fé sem obra é complicado, não é, Cê? E normalmente, Weckmiller, Sim. é assim mesmo que as religiões, esse é o quadro que as religiões deixam para nós. Então o que acontece realmente é que nós temos que fazer uma coisa que já foi no Livro dos Espíritos comentado e preparado para isso. Então nós observamos o seguinte: os conhecimentos sobre as religiões vêm da época muito anterior ao nascimento de Jesus, porque desde aquela época já havia o reconhecimento claro e objetivo, não pode negar que teve que ter uma inteligência superior, vamos chamar de Deus, que então criou tudo. O homem não era capaz de criar tudo. Porém, ele não tinha ainda o conhecimento que nós temos hoje. Então, nós não podemos dar para hoje, pegar homens de cultura e levá-los para a admissão, pedindo que ele aceite uma série de coisas que absolutamente não importa se foi feito por Deus ou por a lei da natureza. E aí, então, vem a doutrina espírita com: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a doutrina espírita nos leva a raciocinar para conhecer a doutrina espírita. Aí depois, evidentemente, já naquela época em que o mecanismo da mediunidade, embora não tendo esse nome, era de Deus que se manifestava, eles pensavam assim, mas eram os espíritos que manifestavam. E às vezes com gente de muita, pouca cultura, ou cura-se realizada ao longo do tempo com pessoas que não tinham cultura nenhuma. Vendo, porém, o espiritismo na época certa, né? No final dos tempos, diz a mensagem bíblica, no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os homens terão visões, etc. Então, quando isso se vê, que isso significa que são fenômenos mediúnicos. Só veio para a humanidade quando realmente a humanidade estava já segura do conhecimento através da leitura e principalmente de grandes obras, grandes mentes que vieram através de obras maravilhosas. Portanto, obras maravilhosas foram criadas. O próprio Chico Xavier, quando consultado a respeito, ele dizia claramente: não, mas lógico, entendeu? Eu não teria cultura nunca para fazer a quantidade de livros que fiz. Foram espíritos desencarnados que manifestaram. Claro, depois da morte de Jesus, quem continuou? A mesma fenomenologia, acompanhado de nomes de santos ou não, pessoas com outros nomes, mas observemos bem, depois que foi tornado objetivo conhecer o mundo, que começava mais ou menos no ano 325, por ali acima da nossa idade, então depois de Cristo, ali que então Constantino toma determinadas decisões muito importantes, colocando o tempo exatamente como nós conhecemos hoje. Então, na própria Bíblia tem uma expressão curiosa, que para quem realmente está estudando com seriedade, que algumas Bíblias falam 4, outras falam 5. Ou seja, eles tentam voltar ao passado, antes de Jesus. Aqueles espíritos que fizeram as suas manifestações são importantes para o culto judaico também, mas, de qualquer forma, tinha aquelas manifestações e, em virtude disso aí, quando o cristianismo começou a crescer, começaram a surgir os discípulos, o fenômeno mediúnico era muito comum na época, embora tomado sob outro nome, mas veio acontecer perseguição, morte, etc. Mas quando Constantino assumiu, é que finalmente ele determinou quando é que o mundo começava, quando houve um espírito importante, não foi o caso de dizer dele aqui o nome, mas que ele fez o cálculo e acontece que não confere com os dados da própria Bíblia. Então a gente vê lá a manifestação, quando encontra o tempo que Jesus nasceu, por incrível que pareça, 4 ou 5 anos
Antes da data. Né? Então, Jesus, na verdade, teria nascido 4 a 5 anos antes de Cristo. Parece uma contradição, porque sendo ele o Cristo. Mas por quê? Erro de cálculo natural, nós não tínhamos o conhecimento que tem hoje. Quando, então, esse conhecimento se divulgou, a doutrina espírita veio colocada numa situação que nós procuramos levar, porque, olha o que Chico Xavier deixou para nós. Embora ninguém possa voltar atrás, e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós usamos isso aqui, tá, de Chico Xavier, para começar explicando que a doutrina espírita é apenas uma doutrina atualizada com o tempo. Não tem absolutamente nada na doutrina espírita que diga que não está de acordo com a razão. Então, nós encontramos essa expressão, fé inabalável, nos trabalhos espíritas nós encontramos fé inabalável só é aquela que pode considerar a razão como seu leme. Pois se não considerar a razão como o nosso lema, nós não vamos poder aceitar. Aí vocês aceitam fenômenos, entre aspas, que teriam ou não acontecido. Poderiam ter acontecido, sim, mas não tem nenhum registro disso, mas de repente aparece. Sim. Então tivemos muitos considerados santos que depois a própria igreja reconheceu que não tem certeza se ele existiu. E mais, não pode nem com certeza fazer homenagem para ele, criar novas igrejas. Eu não estou atacando, estou narrando um fato que é isso científico. É a história da igreja. Então o Espiritismo, quando ele apareceu, ele veio justificar o que já existia, explicar o que já existia. Trata-se de usar a razão para atingir uma fé saudável, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Exato, perfeitíssimo. Assim é a doutrina espírita. Mas você vai bem, Vecmila, desculpa esse discurso ótimo, seu mas Gama. só para mostrar ao pessoal que a doutrina espírita é de estudo. Por que está dizendo isso? Seu Gama, você diz, por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a minha palavra, não é do Vecmila, não é de ninguém. É a verdade que está implantada no meio de tantos recursos que a humanidade recorreu ao longo dos séculos. Perfeitíssimo. Então, quem teve a felicidade de conviver com Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco, etc., a gente fica meio porque surpreso como é que a doutrina espírita está imbuído nas pessoas que amam, porque você encontra alguma coisa eminentemente racional. O Espiritismo não te apresenta milagre nenhum, que ele não possa explicar realmente. Pela razão. Exato. Sempre há Outra coisa, o Espiritismo não te impõe ser espírita. Tem uma pergunta, vamos começar analisando um pouquinho. Pega a pergunta 982. 982. Essa é famosa, pessoal. É, famosa, tem que ser, não tem como. E nós vamos estudar coisas aqui perto dela. Tá? Então, diz o seguinte, pessoal, olha, será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha a resposta fantástica. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Importante, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, nós temos que pegar textos que nós analisamos, refletimos sobre ele. Não são nossos textos, não são propostas criadas pelo Espiritismo. A razão da lógica é que a gente vê por Jesus em manifestações apontando, por exemplo, o que seria quando, a época para surgir no final dos tempos, diz a expressão, né? No final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os homens verão visões e as mulheres terão também visões. Né? Então, mostrando que o fenômeno mediúnico sempre ocorreu. Agora, porém, sob a fiscalização da ciência. E aqui diz então o seguinte, uma figura à parte, quer dizer, dentro da mesma resposta. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque faculta que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e com resignação. Afasta-o, porém, dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele ela não possa ser conseguida. Então você tem outra religião, você ama a Deus sobre todas as coisas. Se você ama
também a teu irmão, acima de tudo mais que existe na tua vida. Se você faz caridade e o perdão, que são dois princípios que você não pode esconder, Exato. Jesus foi absolutamente claro a respeito. Então você percebe que aí você está diante de uma religião que é curioso. A própria Bíblia aponta que Jesus nasceu 5 ou 4 anos daquele dia que nós consideramos o nascimento dele. Ora, se o nascimento está assim caracterizado, por que as outras coisas que também eram tudo orais não estariam esquecidas? São as chamadas interpolações. No final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão visões, os outros acalentarão sonhos. Então, por aí se vê que efetivamente o Espiritismo não ataca as outras religiões, absolutamente não. Apenas se baseia no conhecimento. Isso. Vamos lá. Então, agora passamos então ao nosso estudo, seu Gama? Passamos, sim. Isso. Aí voltamos aqui para a pergunta 903, pessoal. Tá certo? 903? Bom, estamos na pergunta 903. Vamos para 904, refazemos ela. É porque estamos lá na frente com aquela outra coisa que estamos abordando, né? Então, 903, eu acho que nós podemos seguir em frente, porque já falamos bastante coisa. Tá certo. Para mim, aqui está marcado 904. Ok, tá? Perfeito. Vou à pergunta, você faz a resposta, eu faço o comentário e você entra o comentário também. Tá bem. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? A resposta depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Olha que a última frase é fantástica. Vou repetir, pessoal. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Mas tem uma pergunta que diz assim: como em tal caso julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? A resposta é a seguinte, pessoal: nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Isso é importante. Nos exemplos de cada um, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como é que ela nos liberta? Ela nos liberta, a verdade nos liberta, porque nós vamos estudar. Como querer que isso acontecesse na época de Jesus, que não tinha livro, não tinha escritura, não tinha nada? Isso. Tinha aqueles registros que alguém disse, que viu, que falou. Sempre oral, não é isso? Exatamente. Então as religiões foram se consolidando com o quê? Verdades relativas ao longo do tempo, né? Mas a previsão está lá, no final dos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nem seguiram o restante. Quando começaram a profetizar, reconheceram que era somente a gente evolui através do conhecimento. Porque está lá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Se não caminharmos assim, nós vamos ficar estacionados em conhecimentos que vieram há 2, 3 mil anos atrás, que você não sabe a quem atribuir. Perfeitíssimo. Então nós vemos aqui, seu Gama, porque na segunda frase diz assim: se proceder mal, é uma questão de consciência. Nós já falamos em outros programas que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Se nós erramos, nós vamos ter que resgatar. Deus não pune ninguém, também não apoia ninguém. Simplesmente ele fez as suas leis para que nós venhamos a segui-la. Se nós erramos, temos que resgatar. Se nós acertamos, é um campo aberto para que você passe a um estágio superior. É isso, seu Gama? E mais. Veja só,
se ele não tiver a oportunidade de nascer de novo, então Deus não é justo. Exato. Porque teve muita gente, eu jamais tomou conhecimento de Jesus, ele vai ser salvo, mas não fez nada para isso. Ele vai ser bom, mas ele não fez nada para isso. E também, se fez o mal, era quase que inocente, ninguém lhe castigou nada. E como é que Deus resolve isso? Exato. Deus resolveu com perfeição. Né? A gente renasce tantas vezes quantas forem necessárias. Não se lembra, mas está tudo registrado na consciência divina. Misericórdia divina. Mas Temos que nós fazer temos o que primeiro fazer intervalo, um vamos primeiro adiante. intervalo, pessoal. Tá certo? Voltamos em 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, Estamos de voltando. volta. Vamos lá, deixa que eu faço agora, Vecmira. Então, Tá bom? A apresentação para você, enquanto você procura o ponto que eu isso quero já que está você separado aborde aqui. aí, tá? Já está separado Então é o aqui. seguinte, nós estamos na abertura do nosso programa, por quê? Porque damos interesse a esse ensinamento chamado leis morais. Porque eu não conheço nenhum outro texto que fale do mundo espiritual com tanta perfeição como as leis morais, o que existe de nós. Então não fala que existe um inferno permanente que você faz por toda a eternidade, porque é incrível, se Deus que sabe o presente, o passado e o futuro, e condena assim uma pessoa para a eternidade, Com certeza então para que que criou? não. Se Não. Deus sabia antes o presente e o futuro, para que criou? Não, não é possível Pra- isso. é ilógico. E lógico. Então, a gente estuda e conheceremos a verdade nos liberta. Exato. Porque você tem que reconhecer que Deus é absolutamente perfeito. Por isso, Kardec começa o Livro dos Espíritos dizendo, a primeira pergunta é o quê? O que é Deus? O que é Deus? Porque tem que ser. Sem esse conhecimento, como é que nós vamos poder formalizar uma construção aqui? Com Não é verdade? certeza, com certeza. Então, vamos lá. Seu O que Gama, você queira ler a respeito de veja Joana de bem, Ângeles. nessa situação que nós estamos falando aqui sobre a consciência, existe um livro, tá? Momentos de Saúde e de Consciência, tá certo? Olha, é da Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. Ele é o 4º livro da série psicológica, tá? Não é difícil, pessoal, não é. Tem um título aqui chamado Aquisição da Consciência, porque nós temos falado, e o seu Gama tem reiteradamente falado, sobre a moral. E ela nos traz exatamente isso, a aquisição da consciência, que é o que acabamos de falar. Tá? Então, ela diz o seguinte, que a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. Ora, se nós fazemos o bem ao próximo, nós estamos também colocando em prática aquilo que nós já tínhamos aprendido. E cada vez mais esse leque se abre para quê? Para que outras pessoas vejam que nós estamos praticando o bem e também alertá-las que deverão fazer também esse tipo de situação. Até porque fazer o bem Faz bem. Para nós, Exatamente. conheço pessoas que mudam completamente de comportamento depois que estudam e reflete a perfeição dos ensinamentos espíritas, que não são dos ensinamentos espíritas tão somente, são desde o tempo de Jesus, só agora explicado à luz da doutrina espírita, com o tempo toda a calma. Perfeitíssimo. Então, Bom, seu Gama, com esses objetivos elevados e colocarmos em prática, o que acontece dentro do ser humano, pessoal?
acontece uma coisa maravilhosa. Nós reagimos à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Não é que nós temos que ir a um templo para orar, ou na casa espírita, ou em qualquer outro lugar, e vamos estar salvos. Com certeza que nós temos que agir, fazer alguma coisa ao próximo, porque nós estamos fazendo a nós mesmos. Certa ocasião eu fiz um programa, na verdade esse aqui, quando ele ainda era naquela rua ali ao lado. Rua Dom Pedro. Na rua Dom Pedro, a pessoa me interpelou e disse assim, queria conversar com o senhor, na praça ali, na Paulo Barbosa. Ele, o senhor acredita naquilo que o senhor ensina, voltar a outras vidas? Eu digo, não, é a razão que me levou a isso. Eu não achei buraco, mas não foi o filho de minhoca, eu não nasci por acaso. Então eu disse para ele, olha só, pode uma pessoa nascer riquíssima e ir para o céu e a outra nascer pobrezinha, não estudou, não fez nada. E uma é condenada porque não fez determinadas questões e outras que fez. Onde há justiça nisso? Deus botou duas pessoas em situações diferentes e julgou de modo diferente. Exato. Premiando uma porque fez, mas ele não tinha recurso nem conhecimento. Então, conhecereis a verdade, vos libertará. Aquilo me agarrou cada vez mais, porque eu digo, então eu tento ir ao encontro do meu semelhante, dizendo para ele o seguinte, olha, você não está aprendendo algo que alguém pregue, é algo que Jesus pregou e quer que seja feito. Nada de dizer que eu vou perdoar você porque você só matou 2 e não matou 200. Não. Cada um tem a sua consciência, isso é importantíssimo, nós não podemos mudar o que nos diz a nossa consciência. Pode ser que a lei nos aprove, nós vamos ficar soltos diante de um crime ou mais que cometemos, mas perante a consciência divina não vai ser assim. O resgate vai ter que acontecer. Exatamente. Vamos para a pergunta 905. Isto. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, dos quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser, aliás, levado em conta como espírito o bem a que suas obras há dado lugar? Olha, a resposta é interessante. De novo, a moral, pessoal. Diz assim, a moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Exato. Então nós estamos ainda na Terra enfrentando situações completamente diferentes, com promessas completamente não provadas. E, no entanto, há uma coisa que algumas religiões aceitam como a reencarnação, sem aprofundar no conhecimento geral que aquilo leva, mas é importante estudar. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso que o Livro dos Espíritos tenta fazer, mostrando o quê? Que o conhecimento da moral, porque são leis morais. Veja que a parte mais importante num ser humano é o seu desenvolvimento moral. Se ele ficou rico, se ficou pobre, se nasceu com muita saúde, se ganhou nos esportes, prêmios extraordinários, tudo é muito bom. Mas depende do que você traz no karma, o que vem lá de trás, e você não liquidou aquele karma, não resgatou, você vai continuar no estágio que ele está, ou até pior, quando desencarnar. Entendeu? Perfeito, perfeito. Aqui diz que as nossas ações, e mesmo que a semente sem o trabalho. Essa semente, pessoal, não é a semente para germinar no solo, mas e sim dentro da gente. É a semente do bom e do bem e para o bem. O homem colherá aquilo que plantar, não é na terra, mas e sim em suas ações. No livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, então ali se vê uma coisa interessante. O espírito, ele se comunica dizendo assim, para definirmos o que é o perispírito, é necessário dizer que ele não é reflexo do espírito, porque na verdade é o contrário, é nas condições dele que ele reflete. Então é necessário dizer
que não é por reflexão que nós seremos salvos, mas porque assimilamos e resgatamos do nosso erro do passado. Então, com isso, você nunca encontrou um espírita, que você, eu posso dizer que eu conhecendo isso, praticando a caridade, eu estou resgatado, eu digo, estará bem melhor. Mas resgatado não é que eu não sei todas as suas faltas. Mas eu também não sei, mas está no seu perispírito, que está aqui dentro. Né? Então, o livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, e então é o terceiro livro, e ali vem a definição de que é o perispírito, que por enquanto a gente só falava do espírito, agora do perispírito. Isso. Então nós temos um perispírito que é um verdadeiro arquivo, e trabalhamos em cima dele na nossa vida. Aliás, lembrando bem, né, seu Gama, o senhor citou uma coisa muito boa, que são a série de André Luiz, vindo através de Chico Xavier. São 16 livros, tá? Aí eu estou colocando 13 com o Chico e 3 com o Valdo Vieira. E veja bem, André Luiz também colaborou nessa obra, nós não podemos esquecer. Não, sim, exatamente, são 13 livros. Nós desconfiamos e soltamos livros na praça dizendo que mas a doutrina espírita não diz que sim nem que não, entendeu? Deixa cada um discutir. O fato é que são grandes as emoções das pessoas que descobrem, gente, eu errei aqui, eu não sabia que isso era errado, mas assim, agora eu estou sabendo, eu não vou fazer mais. Por incrível que pareça, é um vigia dentro de nós. E né? Como é, né, seu Gama? Como é. Então, vamos para mais a última questão dessa 906. parte. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? A resposta: pois que pode ter consciência do mal que pratica. Do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal, passando todos os seus atos na balança da lei de Deus, sobretudo na da lei da justiça, amor e caridade. É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, mas que poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Conheço então pessoas, e conheço bem de perto, que estão transformadas como bons cristãos. Isto. Entendeu? Mas é preciso ter conhecimento do passado. Que passado? Aí é que entra a história. Desta vida, eu tenho conhecimento bom. Não, das vidas anteriores também. Porque ninguém nasceu e morreu, foi na mesma hora perdoado, porque teve esse ou aquele pessoa que ele atendeu. Deus não faria uma coisa dessa, seria uma lei imperfeita demais, injusta. Isso. Não, a oportunidade bateu porque tem muita gente que pediu por você, ou você mesmo reconheceu de alguma vez a mudança que há quando se faz o bem. Aí surgiu até a frase, fazer o bem faz bem. Faz bem o quê? A nossa mente, o nosso cérebro, a nossa psicosfera, e nós vivemos felizes porque fazemos o bem. Isso. E quando não fazemos, por razões diversas, a gente se sente culpado. A nossa consciência nos acusa. Porque a consciência está ali presente. E aí voltamos novamente nessa pergunta, né, seu Gama, a intenção, que é a pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Exato. Tem que ter a intenção. E eu coloco, uma vírgula com ação, para o bem, logicamente. Então passamos agora, né, seu Gama? Por favor, veja a resposta curta como é importante. Leia toda a pergunta 747. Que você falou, eu sei, mas tem gente que não sabe o que é. 747. Vamos lá. Diz assim: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Olha a resposta. Já o temos dito. Deus é justo. Julga mais pela intenção do que pelo fato. Então nós às vezes estamos fazendo algo que está prejudicando a nossa vida, o desenvolvimento do nosso espírito, e então se recorre para fazer caridade, porque eu agora estou ajudando muita gente. Calma lá. Olha, procure na pergunta 670, 949, 951, 630, 861, 65. São um monte de perguntas.
para mostrar que é muito importante reconhecer a intenção. Isso. Por isso vem a expressão, Deus julga pela intenção. Intenção. Se você está fazendo o bem hoje para aparecer, mas você teve esse conhecimento, daí para frente continue a fazer, por favor. Mas agora reconheço porque eu fui um espírito endividado, tenho pena daqueles caras, tenho amor por eles, por isso é que eu faço. Esse é que é o bom. Tá? Aí mudou totalmente a coisa. Então, nós agora podemos falar um pouco sobre a crueldade. Então, não, agora é paixão, não é isso? Hein? É paixão. Agora é paixão. Né? Paixões, perdão. exatamente. É porque eu fechei aqui o livro. 907, por favor. 907, tá? Ó, e por que é importante nós falarmos isso? Já que, Weckmiller, temos tempo ainda? Temos. Vamos lá, fala um pouquinho de paixões e volta ao que eu gostaria de apontar. Perfeito. Pergunta 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto do homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Olha, vou repetir a última frase. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Qual abuso de quê? Das paixões. Paixões, né? Pois é. Então, veja bem, por que na doutrina espírita, se a gente tem um programa de televisão que pode repassar, por que a gente se preocupa tanto em estudar as leis morais? Porque a doutrina espírita tem um princípio que diz que aquele que faz bem alcança o amor a Deus espontaneamente, porque está fazendo pelo seu semelhante. Isso. Agora, se você faz porque Jesus vai mais à frente perdoar os seus pecados, através desse ou daquela, digamos assim, praticante, que adquira determinadas condições, caramba, não é isso. É necessário a gente entender que ou existem determinados princípios e eles são válidos sempre e não podem ser perdoados. O perdão é dado para quem realmente deseja o perdão e mudar de opinião. Ele pede e muda de opinião. Mesmo que o outro não perdoe, ele estará resgatando. Agora, se ele realmente apenas esperar pelo volume de bens que ele faz, não adianta. As paixões são uma coisa muito séria. Pois é, me lembrei, o senhor falou em perdão, me lembrei de uma passagem de Jesus. E ele diz assim, pessoal, antes de vir a mim, vá ao teu inimigo e acerte contas com ele. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que ninguém pode perdoar. Aquele que recebeu essa resposta, o próprio Jesus diz, vai adiante dele, vai procurar certas contas com ele. Mas não é pedindo a alguém que supostamente tem o poder de perdoar. Por esse ângulo também que não pode. Mas o importante, o que nós vamos chegar lá, se nós formos, vamos supor que eu tenha feito algum mal contra o seu Gama. Eu chego perto dele, seu Gama, olha, fiz errado, não devia ter feito aquilo, o senhor me perdoa. Se ele me perdoar, eu vou ter que resgatar, ainda. Mas pelo menos essa pendenga entre nós dois já desapareceu. Agora, e se ele não me perdoar? O problema está com ele. Claro, o problema veio para mim. Por falta de preparo para mim, eu não soube aprender a perdoar, o que vai acontecer? Vai resgatar pelo sofrimento. Pois é, mas aí tem uma outra coisa que eu acho incrível, seu Gama. E a gente, através do estudo, nos leva a identificar outras situações. Porque Jesus disse, vá a teu inimigo e acerte as contas. Porque quando Depois nós formos lá, nós já vamos encontrar com ele quem? O próprio Jesus, para verificar se você fez de coração. Porque ali, no momento que você perdoou, ele também já vai lhe dar forças para que tudo venha acontecer e houver reciprocamente o perdão. Fazer o bem pelo bem, não porque você vai ter uma recompensa. Ah, não, exatamente, concordo com o senhor. Entendeu? Por isso é que é interessante. Até quem nos assiste já há algum tempo há de dizer assim, poxa, mas estão dando tanta atenção às leis morais.
A doutrina espírita, essencialmente, são as leis morais. Desde o momento em que foi lançada, já a terceira parte era tão significativa que quando foi na segunda edição, Isso. passou a... É um capítulo todo. Capítulo a O parte, terceiro, tá? quarto. Seu Gama, mas nós temos que fazer um segundo intervalo, Tudo tá bem, certo? faremos isso. Então, voltamos em 1 minuto. Até já, pessoal. Ao programa Enfoque Espírito, no seu terceiro bloco. Então, vamos para a pergunta 908 do Livro dos Espíritos, seu Gama. Pode fazer a pergunta. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como é importante isso? Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Olha, as paixões são como um corcel que só tem utilidade quando é governado e se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixar de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outrem. Eu não gostaria de ter uma autoridade num país e decretar que vamos invadir outro país que sempre conviveu ali ao nosso lado há séculos, e agora eu resolvi que isso é meu. Então botei milhões de soldados lá, vamos invadir, fazer isso, fazer aquilo. E a consciência de ninguém acusa, a pessoa está fazendo por bem ou por mal? Só vai fazer mal. Mas como é que se explica essa autoridade? Então é uma coisa curiosa, cada um de nós, com o conhecimento que tem, a gente tem que plagiar e dizer, realmente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas devagar. Né? Que tipo de verdade você vai conhecer? Tem que ser justa. Um dia vai resgatar tudo isso. Isso. Olha, Então, eu ouso até dizer que, com certeza, não vai ser nesse orbe. Não. Com certeza vai ser em outro orbe. Agora, leia isso aqui, Vec Melhor, é muito para você um instantinho. Não. Por favor. Fala sobre as paixões. Isso. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Olha que coisa interessante. Lembrando o seguinte, gente, que paixão não é amor. Não. Tá certo? Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam. Cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderá produzir o bem. Contra ele se volta e o esmaga. É exatamente o que o senhor Gama acabou, o exemplo que ele acabou de dizer agora. Tá certo? Por quê? Com suas mãos você pode produzir o bem. Mas também se pode não produzir fizer, vai ter que resgatar e vai ser um resgate bem pesado. Continuando. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. Agora, importante, a paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando
tem como consequência um mal qualquer. Então, veja bem, Weckmiller, as duas últimas frases, destaque bem, por favor. Olha, então diz assim, a paixão propriamente das dita... duas que você ainda não leu. Ah, lá atrás, tá bem, mais adiante. Aí. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Se eu pudesse, grifava aí com letras de ouro. Com certeza. Olha só, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Isso. Aí eu vejo que há pessoas que se dedicam a outras religiões para fazer o bem. Vamos dizer assim, aqui em Petrópolis nós tivemos aqui, é do meu tempo pelo menos, o Frei Leão, lembra-se? Ah, sim, Frei Leão sim. era uma lá lenda. no Alto da Serra. 2 horas da manhã ele estava aí com a cama subindo nessas locais mais pobres, e o povo adorava ver ele, mas ele parava no lugar, tomava uma bebidinha dele e seguia em frente. Ele fazia o bem por amor a todos, mas foi a única autoridade que, assistindo às missas dele, ele então muitas vezes parava e disse, estão conversando aí, por favor, é muito importante o que se passa aqui. Eu admirava aquele sacerdote profundamente. Olha, só um adendo rapidinho, seu Gama. Ele ganhou uma cama com colchão, tá? E ele tinha, do lado da igreja de Santo Antônio, lá do Alto da Serra, onde ele morava. E as pessoas foram lá levar. E as pessoas disseram assim, isto é para o senhor. Ele falou assim, muito obrigado, pode deixar. No dia seguinte, o pessoal volta para levar mais alguma coisa para ele. E notam que existia só um colchão no chão. E as pessoas perguntaram a ele, Frei Leão, e a cama que nós lhe demos? Ah, ele responde, vocês não sabem, tinha uma família ao relento com 3 crianças aqui, eu dei. Olha o desprendimento dessa pessoa. Eu tive a felicidade de conversar com ele, como com muitas outras pessoas de outros cultos. E tive uma admiração muito grande e lamento que ele tenha ido para outros lados, onde passou o fim da vida dele. Mas eu admirava profundamente. Mas o importante, né, seu Gama, é que ele exatamente fez aquilo que ele devia fazer, porque a consciência dele o intimava ao desprendimento dos bens materiais. É importante nós termos? Sim. Mas o excesso nós devemos passar adiante. Falando isso, desse sentimento por ele, olha que vem na última frase, que você Exato. me permita ler. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Olha só, então nós temos que vencer o quê? O excesso de bebida ou de comida. Sim. Né? O fato de não fazer caridade quando estiver ao nosso alcance fazer. Uhum. O fato de não perdoar determinadas falhas de terceiros contra nós. Então, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, ou seja, quando ele consegue conquistar alguma coisa de amor, ele demonstra então a preferência do espírito sobre a matéria. Que aí sim ele está caminhando para a perfeição. Exato. Isso me lembra também Frei Luís. Outra pessoa maravilhosa. Frei Luís, ele faleceu em 1937, pessoal. Ele era do convento dos franciscanos ali na Rua Monte Caseiros. E, naquela época, a minha mãe tinha 10 anos. E minha avó, como era católica, respeitamos, com certeza, ela levava as filhas, quando alguma tinha alguma situação de doença, para que o Frei Luís fizesse uma oração para com essas minhas tias. Eu acredito. Elas ficavam boas? Sim, porque eram novas, o organismo se renova e temos um grande exemplo. Aliás, Petrópolis, gente, eu não quero engrandecer Petrópolis, não, mas daqui saíram
E primeiro chegaram pessoas que daqui pudessem se elevar a uma certa condição de perfeição. Eu digo certa. E hoje, com certeza, estão num plano espiritual muito bom. Com toda certeza. Agora eu vou dizer uma frase que eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo. Independente da sua religião, qualquer que seja, meu irmão, pratique o bem. Em qualquer circunstância. Até mesmo quando for para um inimigo seu que você não deve ter. Procurar não deve ter. Mas procure fazer sempre o bem. Não há, segundo a doutrina espírita, nenhum mal em você fazer o bem, que seja até para um criminoso. Mas fazer o bem pelo bem, o bem certo, correto. Não é o bem que introduz mal para prejudicar outra pessoa. Isso é muito importante. A doutrina espírita, então, tem a consciência limpa. Ela não ataca outras religiões, mesmo porque vamos viver muitas vidas, o resgate virá automático. Com certeza que sim. Passemos a 909, seu Gama. Poderia sempre o homem, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? Olha, essa pergunta é fantástica, pessoal. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quanto poucos dentre vós fazem esforços? E é difícil a gente parecer, esse homem quer passar por santo, porque ele vive falhando, predando, julgando os outros. Não, mas a gente não tem oportunidade, precisamos fazer. Às vezes temos compromissos com a nossa família que nos obrigam a ficar fazendo isso e aquilo, em virtude de terceiros que nos procuram, que nos pedem alguma coisa, sendo da nossa família ou não, mas nós temos que estar sempre fazendo bem. Conheci uma pessoa assim, chamava-se Romualdo José Monteiro de Barros Nogueira da Gama. E era meu avô, por mera coincidência. Mas foi um homem que tinha todo dia na frente da casa dele, na varanda, uma verdadeira equipe de pessoas que iam pedir alimentos para ele. E ele fazia isso e encaminhava a pessoa para cada uma das suas religiões. Jamais puxou brasa para quem quer dizer. Fazer o bem, faz bem. Faz bem. Então nós podemos dizer que nessa pergunta, na resposta, e que é muito enfática, diz que nós devemos fazer a nossa transformação interior para o bem. Isso nos leva a uma outra pergunta, 459, que diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Olha o que a espiritualidade diz, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ora, voltando a 909, nesse caso aqui, falta a vontade. E eles nos induzem a termos vontade em aprender, evoluir em moral e inteligência, em conhecimento, para galgarmos outros patamares. Pois é, isso é tão verdadeiro que você fala, a gente alerta sobre esse detalhe agora, que a doutrina espírita também tem a introdução dos princípios que ela aceita, inclusive a reencarnação, etc. Mas veja só, é curioso, não ataca outras religiões. Não há necessidade, como nós já vimos aqui na pergunta 982, se não me engano. Exatamente. Né? Então, dizendo o quê? Faça a sua parte para o bem, fazer o bem faz bem. Com certeza que sim. Tá? Com certeza que sim. Por incrível que pareça, até nisso a doutrina espírita é altiveira. É para o bem que ela trabalha, sempre, em qualquer circunstância. Exatamente. Podemos fazer mais uma, seu Gama? Eu acho que ainda temos um tempinho. Então, vamos lá. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. É interessante. Eu posso contar isso com toda a naturalidade, eu tenho provas disso. Né? Interessante que eu levei uma pessoa de Petrópolis, muito querido, mas ele teve um filho dele, que faleceu num acidente
que ele mesmo provocou, porque desceu a serra de bicicleta e faleceu. Ah, sim. E então, é uma coisa estranha. Quando eu fui até ele, apresentei um espírito, mas não vou dizer quem foi, porque ela já até faleceu, a dona da mediunidade. Sim, sim. Ela faleceu, eu vou respeitar. Pois bem, ela falou para mim, você pode assistir? Eu digo, não, eu trouxe ele aqui para ele pegar uma noção de espiritismo, porque ele me pediu que fosse assim, queria conversar com o espírito. Perfeito. Não, peraí, tem um recado para o senhor. Vou contar isso, 1 minuto só. Aí eu digo, recado para mim? Olha, o doutor Bezerra de Menezes mandou dizer que o senhor é a caneta que não pode faltar tinta. Você conhece dessa história. Exatamente. Eu olhei simploriamente e falei, meu Deus, uma entidade tão superior vai se preocupar assim comigo. Isso dentro do centro espírita. Mas eu agradeci e fui embora. Ele não me visitou e disse assim, peraí, o que você está contando? Então, você não entendeu que eu falei que você era um espírito, né? Que não podia, a sua caneta não podia faltar a tinta. A tinta. Aí, posso então falar? Eu digo, fala pelo amor de Deus, porque eu não fiz nada, não vou mudar, porque eu não achei nada. Você está com câncer de próstata e tem que ser operado com urgência. 15 dias depois ele estava operado, pessoal. E estou até hoje com aquela operação curado, mas era câncer mesmo, confirmou-se. Então, fazer o bem faz bem. Fica a mensagem hoje. Fazer Exato. o bem faz bem. Então, pessoal, estamos no final do nosso programa, Enfoque Espírita, tá certo? Dizendo o seguinte, que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E quero deixar esta frase que Chico Xavier fez para nós. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.